Olá, boa noite, Inês Coelho para a Sport TV. Era este o resultado que esperava? Disse que queria vir aqui para ganhar. Era este o resultado que esperava também, aquela que foi a primeira parte, e também sei que já explicou a escolha de André Ferreira para a baliza, mas vai continuar a apostar. Desculpe. O resultado que esperava, perder 3-0, como é óbvio, acho que não passa pela cabeça de nenhum treinador perder o jogo. Mas é verdade, foi o resultado que... Peço desculpa. Foi o resultado que acabou e nós temos que o aceitar, porque, como eu costumo dizer, o resultado é uma consequência de tudo aquilo que nós fazemos durante o jogo, nos diferentes momentos. E, portanto, em relação ao resultado, apenas dar os parabéns ao Sporting, que foi melhor, foi mais consistente ao longo de todo o jogo. Agora, em relação ao jogo, dizer que efetivamente nós conseguimos ser a equipa que queríamos ser em alguns períodos. Tivemos que ser uma equipa que não gostamos de ser em outros, principalmente na primeira parte, onde nós não conseguimos pressionar tão alto como queríamos, e o Sporting acabou por nos empurrar um pouco mais para trás. Criou-nos dúvida, principalmente com o posicionamento do Coxa, que muitas vezes vinha montar a 3 nas costas do nosso primeiro jogador que estava a ativar a pressão, e isso criou muita dúvida se o nosso jogador da linha saltava, se não saltava. E num ambiente destes, porque também obviamente não estamos habituados a jogar num estádio com um ambiente tão forte, a mensagem é muito difícil de passar. Precisávamos claramente do intervalo, e nesse aspecto eu acho que nós efetivamente melhorámos na segunda parte, conseguimos controlar muito melhor essa situação dos médios do Sporting, rejeitámos um pouco a pressão ao Inácio e ficámos a controlar o jogador que montava, deixámos de precisar de saltar com o jogador da linha, e eu penso que acabámos por controlar muito melhor a saída de bola do Sporting. Ofensivamente, aqui ou ali conseguimos ir saindo, conseguimos ir ganhando confiança, faltou-nos se calhar depois um pouco mais de agressividade no último terço, no sentido em que o Sporting bascula muito a equipa para o corredor da bola e nós devíamos ter conseguido chegar mais vezes ao lado contrário. Mas acho que demos uma boa resposta, porque também não é fácil chegar aqui e ter os números de posse de bola que tivemos. Facilmente se vem jogar à casa de um grande e se tem posse na ordem dos 20%, 25%, 30% às vezes, e portanto acho que conseguimos um pouco a espaços ser a equipa que queremos ser. Estamos no nosso processo de crescimento, como eu disse, era um teste importante para nós. Lá está, não íamos mudar a nossa abordagem, porque não é isso que nós acreditamos. Sabíamos que estávamos a defrontar o campeão nacional, uma equipa recheada de qualidade, quer coletivamente e principalmente individualmente, e isso também se fez notar ao longo do jogo. E, portanto, lá está, o foco máximo é recuperar bem, porque temos uma viagem para longe, em um jogo já no sábado, onde vamos ter muito pouco tempo para o preparar, e é um jogo onde queremos obviamente dar resposta e voltar aos bons resultados. Próxima questão, por favor. Boa noite, Vasco. Francisco Carvalho, do Zazé. Já comentou na entrevista rápida a questão do André Ferreira, mas gostava também de voltar a perguntar, até porque boa parte de nós não esteve nessa zona de entrevista rápida. Mas a outra das suas opções que surpreendeu, entre aspas, foi o Gilberto no centro da defesa, até porque o Maracás e o Caio vinham sendo titulares na sua equipa. Porque estas duas opções, isso ficou feliz, porque a verdade é que, apesar do resultado, foram dois dos elementos que mais se destacaram perante a grande pressão que tiveram ao longo do jogo. Olha, a primeira coisa que eu tenho a dizer em relação a esse assunto é que feliz o treinador Vasco Telha Costa, que tem a qualidade ao seu dispor para poder fazer essas alterações. Ainda que por razões diferentes, o Maracás sentimos que estava ali ligeiramente tocado, e para recuperar para o jogo de sábado estávamos a correr riscos grandes. Depois também fruto da lesão do Michel e do facto dele ainda não estar completamente recuperado, também não tínhamos ali grandes opções para trazer, acabámos por trazer na mesma, preparado obviamente para jogar, mais numa situação de emergência. Em relação à questão da baliza, lá está, uma vez mais feliz, o treinador Vasco Telha Costa tem 3 grandes guarda-redes e que pode tomar as suas decisões, ainda que muitas vezes não seja usual, até para vocês que analisam, que se tome decisões na baliza mais da vertente estratégica. Eu digo muito aos jogadores que eles têm a hipótese de eles jogarem, depende de 3 situações: aquilo que eles fazem no treino, muito importante, aquilo que eles vão fazendo ao longo dos jogos, mas depois há uma que eles não controlam tanto, que é a parte estratégica e a forma como o treinador olha para aquilo que quer da sua equipa, em função também daquilo que são as características do adversário. E essa decisão
O Caio tem feito uma época tremenda, ajudou-nos muito nos últimos jogos, está num nível fantástico, mas nós apenas sentimos que determinadas características que o André tem serviam melhor este jogo e, portanto, a decisão foi única exclusivamente por aí. E volto a dizer, feliz porque tenho a capacidade de poder tomar esse tipo de decisões, significa que temos qualidade e isso é o mais importante. Próxima questão, por favor. Vasco, boa noite. Eu gostava de perguntar, olhando para a sua equipa como uma equipa sensação do campeonato até ao momento, o porquê de até ao minuto 75, por aí, quando o Sporting marcou o gol, em todas as ocasiões que foi possível perder tempo, a equipa perdeu tempo. Eu gostava de saber a sua opinião como um treinador promissor do futebol português. Olha, eu sou-lhe muito honesto, eu não vejo dessa forma. Porque, efetivamente, vou-lhe dizer, é difícil defrontar uma equipa desta qualidade. Se nós efetivamente quiséssemos perder tempo, olha, tinha chegado à primeira parte e tinha dito: André, atira-te para o chão porque eu preciso reunir a equipa e preciso de ajustar a pressão, e metia o meu guarda-redes no chão, chamava os jogadores e ajustava uma coisa que se calhar só conseguia ajustar ao adversário. Volto a dizer, olhando para as estatísticas do jogo, se calhar somos das equipas que conseguiu ter mais posse aqui e que pode vir a conseguir. E, efetivamente, é preciso trabalhar muito para contrariar uma equipa da qualidade do Sporting. E nós, há muitos momentos em que temos de descansar. Se estivesse atento ao feedback do Vasco, o Vasco estava sempre aos gritos lá para dentro: André, joga, não fecha a equipa. Mas eles lá dentro são soberanos, tomam as decisões deles. E, efetivamente, como eu disse, na primeira parte tivemos que correr muito, fomos empurrados para trás como não queríamos e tivemos efetivamente momentos em que precisávamos descansar, em que o André teve que mandar fechar a equipa, respirar, porque isto não deixa de ser um jogo que apela muito ao físico e lá está. É muito mais por aí, não devido à questão de perder tempo, porque nós não olhamos para o jogo dessa forma. Eu gostava também de ser reconhecido por isso, porque não o fiz até chegar a este patamar. Dificilmente vai haver uma equipa treinada por mim com os jogadores na bandeirola de canto a queimar tempo. Não é isso, nós nos revemos, mas lá está, há ali momentos em que eles são soberanos. Eu não senti em nenhum momento que fosse essa a razão. Muito mais mérito do Sporting, que efetivamente nos desgastou muito, nos obrigou a trabalhar muito, e lá está, nós não estamos habituados a um campo desta dimensão. Parecendo que não, acredito que faz muita diferença. O campo do Moreirense é um campo muito mais pequenino, e daí eu também falar que é um teste. Nós temos tido muito sucesso a pressionar os nossos adversários. Nós somos uma equipa que gosta de pressionar alto, e isso tem-se visto muito nos jogos em casa. Conseguimos roubar muitas bolas, ganhámos o jogo ao Vitória com 2 golos de transição, recuperação alta. Agora aqui temos que correr mais metros, a bola anda mais depressa porque os jogadores têm mais qualidade. Quando nós achamos que o espaço está fechado, o Yulman mete uma bola dentro e o Trincão com um toque está virado para a baliza. É difícil, ok? É difícil e, portanto, honestamente, se eu sentisse que essa era a razão, eu chegava aqui, admitia-o sem problema, pedia desculpa ao meu colega, ao Sporting, mas honestamente acho que foi mesmo desgaste, necessidade, porque é difícil, volto a dizer. O Sporting tem muita qualidade, tem um processo bem definido, tem jogadores incríveis e, portanto, nós infelizmente não jogamos sozinhos, fazemos muitas vezes o jogo que é possível fazer, ainda que tentemos ao máximo, e acho que provámos isso, fazer o nosso jogo. Obrigado pela resposta. Olá, Vasco. Muito boa noite. Boa noite. Deixa-me também fazer aqui um pequeno parênteses. Raramente conseguimos ouvir alguém falar de futebol e os treinadores muitas vezes não dão essa abertura. Obrigado por isso. Deixe-me fazer-lhe também uma pergunta que tem a ver e uma reflexão. O Moreirense, dos jogos que tinha feito até agora, é uma equipa que sai com muita qualidade, que chega lá acima, hoje não tem uma ocasião de perigo. Já aqui explicou porquê. A pergunta que lhe faço tem a ver com o futebol português. É um milagre, hoje em dia, a um clube como o Moreirense e a outros, chegar a um grande e tirar pontos. Vai ser um campeonato assim. A diferença é assim tão grande. É quase um milagre tirar pontos a Sporting, Benfica e Porto. Obrigado. Eu sou-lhe sincero, ainda que eu gosto de refletir acerca do futebol português, fiz muito do meu percurso proveniente da formação,
acompanhei e sinto-me um felizardo por isso. Eu digo muitas vezes, foi tremendamente importante na minha carreira treinar o dramático Cascais sub-10 e sub-14 a fazer fichas de jogo e a conduzir carrinhas e a mudar fraldas a miúdos, porque essa é a realidade da distrital em Portugal. Não me cabe depois também a mim, enquanto treinador do Moreirense, olhar para as coisas dessa forma. Eu, quando digo genuinamente que acreditava que podíamos sair daqui vitoriosos, é porque efetivamente isto nunca vai deixar de ser futebol, um jogo de 11 contra 11, com um campo, com um árbitro, com uma bola, com um público, e eu acredito que muita dessa diferença que existe também acaba por ser mental e acaba por vir da capacidade que os jogadores têm para dar resposta a este tipo de ambientes. Eu costumava ter um pouco uma máxima na formação, ali pelo sub-17, sub-15, que eu tentava sempre na pré-época, nos contextos onde estava, Cascais, Estoril, marcar jogos contra equipas grandes. Exatamente para colocar os meus jogadores a jogar contra aquela camisola e contra aquele símbolo uma vez, para depois, quando fosse a doer, eles já terem tido essa experiência. E aqui neste nível acaba por funcionar um bocadinho. Também se olharmos para o projeto do Moreirense, temos malta experiente, é verdade, temos uma boa base, mas também temos meninos de 18 anos, como o Anderson, como o Assis, que entraram aqui e que acabam por ter as suas primeiras experiências, ainda que o Assis já tenha tido na época passada. Mas a diferença é grande, mas nós temos que trabalhar a acreditar que podemos ganhar cada jogo, porque no fim do dia é um jogo. Pois o raciocínio o Sporting tem que estar num dia mau, nós temos que estar num dia perfeito. A verdade é que eu acho que nós tivemos capacidade para bater a primeira linha de pressão do Sporting, tivemos capacidade para em determinados momentos nos instalarmos no meio campo do Sporting, depois não tivemos agressividade e capacidade para sermos rápidos a romper nas costas, para irmos buscar lado contrário, que era o espaço que o Sporting dava maioritariamente, porque nós conseguimos fixar a bola no corredor, mas depois quando metíamos as rupturas, o Sporting tinha lá central, tinha lá médio, nós tínhamos que ir buscar lado contrário. E se calhar, porque também ainda não analisei o jogo, também faltava um bocadinho de pernas, porque ao mesmo tempo tivemos que correr muito mais do que aquilo que estávamos habituados. Agora, eu acredito que daqui a uma semana vamos jogar este jogo novamente e vamos estar melhores. Porque exatamente é a nossa forma de trabalhar, é a nossa forma de estar. E eu acho que por aí é um pouco esse o meu ponto de vista. Não posso falar pelos meus colegas, pelas outras equipas, mas temos sempre essa ambição de que estamos a jogar um jogo de futebol que nós gostamos, que motiva obviamente qualquer jogador a jogar aqui, e é acreditar que da próxima vez que formos à casa de um grande vamos conseguir ter um resultado positivo. E na nossa casa, no nosso campinho mais pequenino, é mais fácil de pressionar, porque o campo é mais pequeno, eles têm menos espaço para jogar, mas depois também vão ter, a qualidade também está lá toda. Mas lá está, cada jogo é um jogo, não podemos fugir disso, e agora o nosso foco está no Casa Pia. Última questão, por favor. Boa noite, Mr. Diogo Rabarbola na rede. Já que abordou o lado estratégico ao intervalo, quando acaba por fazer a equipa baixar um bocadinho o bloco, exatamente devido às dificuldades na pressão na primeira parte, pergunto-lhe num jogo em que a manta é sempre demasiado curta e para taparmos um lado é preciso tapar no outro, como é que avalia esta decisão, tendo em conta que o Moreirense acabou por ter algo mais dificuldades em sair para o ataque e também a acionar o check-in para depois este conseguir acionar um terceiro homem, como fez na primeira parte várias vezes? Sim, é um bocadinho aquilo que disse, nós tivemos que fazer escolhas, porque a verdade é que o facto de nós não estarmos a conseguir ajustar a pressão na primeira parte, inicialmente parecia que estávamos mais altos, mas depois acabámos por ser empurrados para trás, porque o Sporting estava com facilidade em entrar na nossa linha defensiva. Na segunda parte, eu acho que acabámos por controlar muito melhor a saída do Sporting. Obviamente tivemos que baixar um bocadinho, porque basicamente na primeira parte nós estávamos a tentar pressionar todos os jogadores do Sporting. Na segunda parte acabámos por rejeitar um pouco a pressão ao Inácio e deixar a bola descoberta no Inácio e só pressionar quando o Inácio tomava uma decisão. Isso obviamente nos empurra um pouco para trás. Acho que, por um lado, está relacionado com o facto de não termos conseguido ter tanta bola, mas por outro, depois também entram as questões físicas. E bem ou mal, algumas das substituições que nós fizemos foi por questões físicas e porque depois também, lá está, uma coisa que nós não controlamos. A verdade é que temos já jogo sábado, vamos fazer uma viagem, vamos chegar às 5 da manhã, amanhã não conseguimos treinar porque eles têm que ficar em casa a descansar. A nossa recuperação, que normalmente é no dia a seguir, vai ser no dia mais 2. Dia mais 3 ainda temos jogadores a recuperar, grande parte do plantel, os nossos velhinhos, como eu costumo dizer, e portanto já estamos na véspera do jogo, onde nós temos que nos preparar para dar resposta. E portanto,
lá está, o lado físico tem muita influência, principalmente num jogo desta dimensão.